Somos todos imperfeitos, não é? Imperfeição não é um defeito. Sermos diferentes não é um defeito. E há essa consciência? Eu acho que não. Eu quero acreditar que continuaremos a lutar pela democracia, que não é uma visão única. E a imperfeição é bonita? O estranhamento, a imperfeição são deslumbrantes. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha convidada é uma mulher que anda há décadas a desafiar os limites do corpo, sempre incansável a derrubar preconceitos e a refletir sobre os caminhos que cruzam a arte e a vida. Falo de Diana Nips, que é bailarina, coreógrafa e escritora, e que foi forçada a reinventar-se enquanto criadora quando, em 2014, a meio de um ensaio de um espetáculo de dança-circo, sofreu uma aparatosa queda de um trapézio que a deixou tetraplégica. Mas a vida é o que a gente faz dela, e não apenas o que nos acontece. E Diana é a prova disso. Aprecio-lhe a garra de como regressou aos palcos, com uma nova consciência de si e da sua arte, e o seu olhar crítico, inteligente e mordaz que destrói convenções, discursos e ações postiças, paternalistas e capacitistas. Um olhar consciente que rejeita tantas narrativas que a colocam no lugar da vítima ou da heroína. E sobre isso, aproveito para citá-la no texto Experimentar o Corpo. Acredito que o meu corpo mostra mais do que uma fatalidade. Quero queimar a arte vítima. Vivi demasiado tempo no corpo da norma. Não podia compreender. Agora, há um projeto consciente da memória do antigo corpo, esse que era virtuoso, que compactuava com a hierarquia do corpo performativo, resumia a dança à emoção e compactuava ingenuamente com a anulação da própria identidade. Por isso mesmo, na última década, Diana Nips tem questionado o preconceito dos outros sobre os corpos com deficiência ou fora da norma e, através das suas obras artísticas e escritos, desmistifica o que é isso de um corpo frágil ou forte e confronta-nos com a virtude da diferença. Afinal de contas, não somos todos diferentes e imperfeitos? O que pode um corpo e o que está para além dele e da dança? O setor artístico já está preparado para dar palco a estes novos corpos e a este novo normal composto por identidades diversas? O sistema de cotas nos subsídios está a funcionar ou tem algo de perverso? Vou perguntar-lhe. Sobre a bailarina, criadora e curadora Diana Nips, importa também dizer que as suas obras misturam circo contemporâneo, dança e performance, têm andado por vários palcos internacionais e abordam a historiografia do corpo não normativo e a sua nova geopoética. Destaque para a peça Anda Diana, que foi premiada pela SPA em 2022, e para o livro homónimo Anda Diana, desenvolvido a partir da experiência do seu acidente e de factos cruelmente reais, com margem para a ficção. Uma obra editada pela Sistema Solar. E é nesta dança e neste movimento de reflexão artística e política de como a sociedade é ou não inclusiva que Diana Nips criou o ciclo Corpos Políticos, com curadoria sua, que arrancou no passado dia 4 de março e continua até 16 de março na Culturgest, em Lisboa. Não percam. Podem consultar toda a programação no site da Culturgest. Certo é que problema de falta de assunto não vamos ter, até porque a Diana é uma ótima comunicadora e isso, associado ao seu humor acutilante, tem tudo para ser uma boa dança, uma boa conversa. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora então esta conversa. Olá, Diana Nips, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá. Obrigada por me acolheres. E depois destas palavras é um bocado difícil de falar. Obrigado por teres vindo. Vamos dançar juntos? Vamos sempre. Vamos. Pare por um minuto. O que é para se viajar?
Para nós, na DS Automobile, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobile. Então, enquanto artista, criadora e bailarina, como eu disse, tu sei que te afirmas também pela tua diferença, pela tua deficiência. Tu dizes, usas o teu D de Diana também, já te devia afirmar de deficiente. Como tem sido este caminho, pergunto então eu, esta década de resgate de um novo lugar nos palcos e na criação, tu que durante muitos anos foste uma bailarina e uma acrobata com um corpo normativo e virtuoso, palavras tuas também, e depois do acidente que te deixou paraplégica, tiveste que te reinventar enquanto mulher e enquanto criadora. Como é que tem sido este caminho nestes últimos 10 anos? Pois é, passou uma década, uma pessoa fica um bocado parada no tempo a achar que continuamos no mesmo ano, mas não, passou uma década e nesta década eu consigo ver alterações significativas por parte do setor, na forma como se comportam, na forma como tratam os artistas com deficiência e na forma como eu própria sou observada. Mas tem sido uma década que me traz muitos lugares, triggers de violência constante, em que me obrigam a estar constantemente a justificar a minha existência, em que sou obrigada a estar num lugar de ativista, que, sejamos transparentes, não é um lugar que eu escolhi, é um lugar em que eu sou obrigada a existir. Eu não escolhi ser ativista, como eu não escolhi ser deficiente. Eu fui diagnosticada após um acidente de tetraplégica, ou seja, nada disto é uma escolha. Eu sinto que se não o fizer, ninguém o fará por mim. Então eu não tenho uma grande escolha quando chego a um lugar e há um degrau em que eu sou obrigada a pedir desculpa por precisar de ajuda de ultrapassar. Ou sou obrigada a agradecer pelo facto de me darem uma casa de banho que é acessível. Isto são coisas que um corpo normativo não é obrigado a pensar. Mas eu que existo num corpo que não compactua com as normas que são disseminadas em torno da eficiência dos corpos, sinto que estou num lugar de constante justificação, de obrigada a agradecer, obrigada a pedir desculpa. E é um lugar que me deixa numa crise existencial durante muito tempo. As minhas peças não deveriam de ser sobre um lugar em que é o facto do meu corpo não ser aceito ou de valer menos que o teu, ou o meu corpo não deveria de ser posto em causa o facto de conseguir andar ou não na sua criação. Então há este lugar que me faz estar constantemente a resistir, a insistir, a pôr o dedo na ferida e a ter que pedir desculpa por isso, a pedirem-me paciência por ser ativista, quando estou constantemente num lugar de serviço educativo para estilo, eu só quero os mesmos direitos que vocês já têm. O que rima com ativista é artista e de uma forma artística, e vamos falar ao longo desta conversa, a forma como tu te reinventaste enquanto artista, enquanto performer, enquanto criadora, a partir de um novo corpo, de novas possibilidades, para partirmos de um determinado lugar e deixarmos isso arrumado e resolvido e percebido. Queria-te perguntar logo duas coisas, que é o que é que mais mudou em ti desde o acidente e se podes resumir o que é que te aconteceu em 2014. Eu em 2014 fazia trabalhos enquanto acrobata e bailarina, era profissional e trabalhava muito no campo da dança contemporânea, mas também me interessava bastante esta noção de não gravidade dos corpos. Isto não mudou muito em mim. Eu tenho um certo deslumbramento, ou nós na verdade temos sempre um certo deslumbramento por coisas que não compreendemos, ou por forças lógicas de física que na verdade são muito difíceis de conquistar. Desafiar a física. E então esse lugar, esse fascínio que continua a existir e a persistir em mim,
é um lugar que me fez pôr sempre o corpo num lugar que não era muito óbvio que existia, num lugar experimental, de tentar perceber como é que tu compões o corpo num lugar em que as lógicas de física não são as lógicas que comportam o corpo. Então foi daí que eu fui parar um bocadinho ao circo e esta noção de trabalhar dança fora do chão, destes corpos suspensos. Era algo que me entusiasmava, é algo que ainda hoje me entusiasma, então foi um bocadinho que fui parar ao circo. E no entanto tive um acidente ao qual eu caí de uma sequência que já fazia há muito tempo, e daí ser um acidente, é uma sequência que eu não estava à espera de cair. Pronto, e então fiz uma fratura no pescoço que me deixou tetraplégica e na altura com uma lesão muito extensa que me obrigou a pensar em todos os movimentos para conquistar a minha independência e a autonomia. Ou seja, eu tive que reconstruir toda a força muscular para conseguir pegar num copo de água e beber água, ou quer que seja que tenha que executar no dia-a-dia. Tiveste que reaprender muita coisa de uma maneira diferente, na verdade. Porque são coisas que nós aprendemos quando somos muito crianças, então é algo que nós não pensamos quando estamos a executar, nós não pensamos que damos um passo, nós não pensamos que estamos como pegar num copo de água. E quando eu tive que reaprender isto e tive que pensar em executar este movimento e que tive que... O sistema nervoso parasimpático teve todo que reaprender a fazer as coisas, trouxe-me uma noção e um conhecimento em torno do corpo e daquilo que eu chamo o segredo do movimento, que nunca mais desaprendi, ou seja, que é algo que está incorporado na minha própria lógica de movimento, que é um movimento não é fácil. E o movimento é algo de muito misterioso e fascinante. Pronto, então esta lógica de construção na criação coreográfica faz parte da minha prática. Claro que quando o meu corpo foi reaprendendo e recuperando da lesão, eu fui trabalhando aquilo que me interessava no corpo, né? E enquanto artista e performer, e os limites físicos que estão sempre inerentes à minha prática. De antes do acidente e depois do acidente. E depois, não é? Isto foi no fundo, continuei a tentar trabalhar nessa lógica. E quando tudo parecia levar-te a nunca mais pisar os palcos, não é? Tu não desististe e como estavas a dizer, foste recuperando uma nova forma de estares no teu corpo e a partir do teu novo corpo criaste novas possibilidades artísticas e voltaste aos palcos e à criação Mas na verdade eu não pensava que ia voltar a dançar. Não, eu não pensava que... Eu dizia... Como é que foi esse processo? Eu era terrível, eu só dizia, não, achas que eu quero dançar com esse corpo? Claro que não queria. Eu fui crescida numa educação capacitista em torno do que é um corpo de uma bailarina. Eu não conseguia compreender o que é que seria estar noutro corpo, existir noutro corpo. Portanto, o corpo de uma bailarina... normativa, virtuosa, que vem das formas convencionais da dança clássica e dança moderna. Então, a caminho da perfeição, sim, segundo uma lógica virtuoso, não é? De um virtuosismo eficiente. E pronto, claro que a minha forma de pensar era absolutamente capacitista, mas eu não tinha crescido de outra forma, eu nunca tinha convivido com ninguém com deficiência, até eu me tornar deficiente, porque as lógicas de construção social até eu me tornar deficiente excluíam as pessoas com deficiência. Na minha escola, os alunos que eram pessoas com deficiência estavam numa salinha à parte, não estavam na minha sala. Ou seja, eu nunca lidei com isto. Como é óbvio, quando eu me torno deficiente e quando eu cresci em torno do que é a ideia de uma bailarina, que é fazer pontas ou fazer whatever que as bailarinas supostamente têm que fazer. Eu cresci na ideia da bailarina magra, da bailarina que faz espargatas e que faz piruetas e que faz pinos e whatever. Quando eu me tornei tetraplégica, eu não conseguia levar um copo de água à boca sozinha inicialmente. Portanto, não te imaginavas ainda menos a dançar, não é? Eu voltar ao palco nessa condição era algo que não me fazia mais sentido. Claro que depois de eu sair de um hospital e à medida que o corpo foi reconfigurando, a dança estava em mim, em tudo, mesmo na fisioterapia. Diziam, tu estás a fazer um exercício de braços, parece que estás a fazer um port de bras,
tão A bailarina. maioria das pessoas não saberá o que é que estás a dizer. Passar pela quinta posição para a segunda posição do balé ou whatever. Sim, sim. Pronto, Tinha essa elegância, esse saber de quem passou, a de quem teve graciosidade. formação. Sim, e tinha já a que era profissional forma. da dança. A forma continua presente, porque é algo que me é. Que eu cresci com ela, né? Mas claro que depois, quando eu comecei a integrar o mundo da inclusão e das companhias de inclusão, era algo que me fazia sentir que não tinha a minha visão sobre o que é um movimento e sobre aquilo que efetivamente me deslumbra, que é de facto os corpos diversos, mas no lugar de não cumprir as lógicas da física que nos obrigam a existir num único plano, ou seja, e contrariá-las. E isso é uma continuidade de olhar ou uma disrupção no olhar a partir do momento que voltas a criar, a olhar a dança depois do acidente? Eu quando voltei a criar foi no sentido de eu quero fazer aquilo que eu quero fazer e não aquilo que me estão a dizer que eu devo fazer, ou aquilo que é a única lógica de pensar a dança. E sentes que aí mudaste a tua forma de estar na dança? Eu mudei a minha forma de estar na dança, sempre foi um bocado diferente do outro, mas na verdade porque eu sempre me senti, eu acho que a sociedade te traz este lugar de insatisfação, de nunca sentires que pertences a lugar nenhum e de que acabas por criar as tuas coisas no sentido de eu não pertenço ali, eu não pertenço àquela gaveta, mas eu não encontro nenhuma outra gaveta, então eu vou criar a minha gaveta. E acho que é um bocadinho por aí que passa a lógica. Essa sensação de não pertencer vem de sempre, de ti? Ou foi com o acidente que confrontaste mais com isso? Não, eu sempre fui estranha, eu sou um bicho raro, eu cresci com artistas, eu sempre me senti que não era demasiado diferente ou inapropriada para aquele lugar, ou aquilo que eu dizia era demasiado estranho, ou aquilo que eu sentia me fazia sentir excluída. Mas porque eu acho que a sociedade desenha um modelo de... quer dizer, todos nós no secundário já sentimos que o secundário é uma fase muito difícil para os adolescentes que estão a reformular-se e tudo o que foge daquela... Uma certa norma às vezes utópica. Daquela classe utópica que por norma são as meninas de bem, meninas, meninos, ou whatever, desta sociedade que os torna mais aceitos ou menos, whatever. Mas pronto, isto também estou a generalizar, mas na verdade existe isto muito presente quando estamos nesta fase da idade, que é nos sentirmos todos que nunca pertencemos a lugar nenhum. E a dança também na adolescência te salvou desse lugar de não pertença? Sim, era onde eu ia passar o meu tempo, era na academia a ver as mesmas aulas dos outros miúdos e passar horas e horas a ver a dança. A dança de facto foi algo que eu cresci com uma grande paixão, apesar do meu pai era pintor e artista plástico, e eu sempre tive a pintura e as artes. A minha tia também era escritora, então eu vivi com a escrita, com a literatura e com a pintura à minha volta. Então muitas das vezes dizem, as tuas obras trazem muitas referências de pinturas. A tua dança, as tuas criações em palco sim, remetem também para a pintura. Isso é muito interessante. Mas é algo que a maioria das vezes eu não fui ver um quadro para trazê-lo. Pronto, está em ti. Eu cresci com esta linguagem. Mas, na verdade o meu pai ia mandar emoldurrar quadros e ele dizia-me: ai, vi este quadro tão feio, vou pintar um igual, mas melhor. Pronto. Acontece-te com a dança? Eu acho que na dança às vezes há este lugar de ai, que peça chata, vou fazer uma por causa disto. Vou fazer isto em bom. Mas não é bem, vou fazer o oposto. Chateou-me. Mas isso é muito interessante na criação. Ajuda-me aqui, ou seja na dança ou noutra área artística, é bom vermos muita coisa, o bom, o mau e o vilão. Exato. Ou seja, mesmo através do mau, por oposição, muitas vezes pode ser um gatilho para criar. Não é? Acho que está no lugar da transgressão também, de queremos transgredir. Não quero isto. Transgressão. Tu disseste há pouco que depois do acidente e de como te viste, não imaginavas voltar a dançar. Voltaste a dançar. Qual foi o gatilho? Foi a transgressão? Olha, eu acho que foi o amor. O amor.
Ai, pá, Eu vi que estás a rir. usada Eu esta sei, eu cena. vi, foi tão lindo. É terrível, terrível. Olha o meu disseste o amor julgamento e depois a tua cara fechou a dizer Não, que horror, o que é que eu acabei de dizer. Mas é verdade. Nós o que é que sobrevivemos a eu essa frase e Eu veio de aceito. uma zona de verdade, eu aceito. Eu aceito, tenho que aceitar, pronto. Mas, enfim, uma Tu és pessoa- deliciosa. Então, na altura que eu saí do hospital, no primeiro internamento, estava internada já há 7 meses e eu tinha um grande desejo de fazer uma peça que, ai, nossa, uma pessoa é tão pirosa às vezes, mas pronto, faz parte da geração. Aceita, Diana. Aceita, Estou a fazer tudo pestinhas na cabeça. Exatamente. Pronto. Então, basicamente aquilo, eu tenho uma grande curiosidade pelo trabalho de Beckett e da forma metafórica que ele trabalha. E hoje em dia faz muito sentido em torno da forma como ele trabalha a perspectiva da pessoa com deficiência. Porque para um normativo ele tem uma descrição incrível em torno das personagens com deficiência. Talvez porque estávamos numa época do pós-guerra, mas que se torna muito perceptível esta noção de corpo não normativo nas suas obras. Claro, quando eu fui pegar nisto não fazia a mínima ideia de que estava a pegar nisto, mas eu peguei na obra do Play, que tinha aqui umas figuras, e queria trazer aquilo para o circo. Pronto, então fiz uma peça de circo em que eu também entrava lá no meio, com um corpo que de certa forma na altura o meu corpo ainda estava com bastantes limitações, então eu era manipulada ainda, mas eu tenho um certo deslumbramento para esta noção de manipulação, porque eu acredito que nós na sociedade estamos constantemente a ser manipulados. Quando diz isso, portanto, outras e outros intérpretes que manipulavam o meu corpo, exatamente, pegavam, e danças, ou transportavam de um ponto A a um ponto B. Mas na verdade, pronto, cada vez eu trabalho mais práticas de manipulação de corpos, que nem tem tanto a ver com transporte, mas tem a ver também com esta noção de promover movimento, seria isto, mas não é tanto só isso, é também muitas das vezes o lugar de dominação e submissão em que nós existimos enquanto corpos e que nem nos apercebemos. Tem essa metáfora interessante, não é? E no teu último espetáculo tinha muito isso, não é? Também. Em Freakman, no outro lado da dança. O outro lado da dança. No outro lado da dança, o outro lado da dança é um solo, e é um solo que por acaso estará lá na Culturgesto no dia 8 e 9 de março, mas é um solo que veio de um lugar que era, eu queria perceber que corpos não normativos existiram ao longo da história, porque é uma das coisas que quando tu és um artista com deficiência tu não tens acesso à informação da historiografia como tens da historiografia de corpos normativos, e como é óbvio, um corpo normativo não é propriamente inspirador para um artista que não faz o mesmo que um corpo normativo. Então interessava-me perceber como trabalharam o corpo, que técnicas desenvolveram, como fazer coisas. Então, não só em termos de técnica, mas em termos também como trabalharam a percepção do próprio corpo em torno de política. Pronto. Então foi um bocadinho por aí que comecei a trabalhar esta peça e desenvolvi muita investigação que também deu a conferência que irá estar. Já vamos falar sobre isso e sobre esse ciclo. É muito comum em histórias... aliás, antes de começarmos esta conversa, falámos ali, quando estávamos a tomar um café, que rapidamente, quando se fala destes temas de acidente e deficiência, se fala de palavras que surgem com milagre ou superação, e tu não gostas de te colocar nem no papel da vítima, nem no papel da heroína. E quando... basicamente não gosto de ser posta num papel de um meme, né? Um meme do Instagram, não é? Não, ser memificada não é o meu plano de vida, mas eu acabo por me tornar muitas vezes um meme. Então, fala-me disso. Não é porque o jornalista ou as pessoas, a percepção do outro é em função da nossa própria experiência, e claro que eu trabalho com metáforas. Eu vejo o mundo em torno da metáfora, então a partir do momento que tu trabalhas com metáfora já sabes que ela pode ser problemática, porque nem toda a gente tem a mesma percepção ou capacidade de entendimento. Então sim, quer dizer, eu a fugir da resposta, então ficaste tetraplégica, como é que foi? O que é que achas? Como é que achas que foi? O que é que achas? É uma boa pergunta, uma péssima como pergunta. Como é que foi? E eu tipo, então... Como é que você... Eu era uma planta numa cama, claro, bailarina tetraplégica era uma planta numa cama, claro que foi este o título, não é? Tipo, ou um milagre clínico, ou a bailarina que voltou a andar, dança Diana dança, ou uma história de superação. Sou toda
uma narrativa inspiradora, mas que este discurso está muito ligado com o discurso da Stella Young, que é o inspirational porn, que é as pessoas com deficiência não existem para inspirar os normativos em torno de justificar a sua existência. E parece que só em torno de histórias inspiracionais que nos contam que a pessoa de alguma forma arranjou uma forma de sobreviver justificam a minha existência, o que é muito pouco justo, porque nem todas as pessoas com deficiência não nascem com uma história inspiradora, simplesmente nasceram com uma deficiência, e os que têm uma história em que têm uma deficiência adquirida nem muitas vezes não têm uma história inspiradora. Pode ser uma história absolutamente violenta, como serem violadas e atiradas do quarto andar, e eu conheço histórias assim. Como é que alguém te pergunta, muitas das vezes as pessoas fazem esta pergunta: então o que é que te aconteceu para ficares assim? E não têm consciência do quão trigger isto pode ser. Porque pode-te levar de novo àquele lugar. Àqueles lugares. E é muito problemático, porque estão constantemente a fazer isso. Uma pessoa com deficiência não pode estar simplesmente introspectiva à espera no centro de saúde da sua consulta, porque vai chegar alguém e vai-lhe oferecer um missal e dizer: Jesus gosta de ti. Então, pronto, eu tenho toda uma narrativa de histórias. Tu falas dos jornalistas, e falámos há pouco sobre uns certos olhares, mas é a sociedade no geral, até no setor artístico, ouso dizer, até porque tenho lido algumas críticas tuas, que também no setor artístico há um olhar capacitista para corpos não normativos, não é? E torna-se bastante violento, porque esta hierarquia que se cumpriu durante muito tempo é muito clara, não é? Tipo, nós valorizamos o mais extraordinário, o mais eficiente, a forma, o virtuosismo. Mas aquilo que eu tento trazer é o virtuosismo através de um lugar de fragilidade. Porque eu acredito que sermos aquilo que somos, ou a nossa identidade, através da nossa vulnerabilidade e fragilidade, é um lugar de força, e que não deve ser um lugar observado como menos ou condescendente. Eu anotei esta frase, comenta como quiseres. Já vamos falar de onde eu a tirei, mas vamos deixar um mistério. A frase é: os bailarecos conhecidos olham para mim traumatizados. Coitadinhos. Coitadinhos deles. Então, isto foi um olhar, uma crítica tua. Pronto. No Anda Diana. Sim, é no livro Anda Diana, que, onde tu falas, no caso de quando diriges a um espetáculo e te confrontas com o olhar de outros e outras colegas de profissão, não é? É um pouco isso que falaste, não é? Não, eu ainda hoje justifico a minha existência. Eu chego à Companhia Nacional de Bailado e vou ter um ensaio nos estúdios Vítor Cordon e eu digo que estou a fazer uma criação e dizem: ai, que fofinha. É porque nunca viram as minhas criações, porque as minhas criações são tudo menos fofinhas. Aquilo é de uma tensão que as pessoas estão ali a olhar assim já, tipo, tenso. Pronto, eu trabalho sobre tensão. Mas, claro, o facto de eu estar sentada na cadeira, pronto, se calhar desconstrói um bocadinho o lado que afinal eu sou uma terrorista, mas as pessoas olham para mim como fofinha, pronto, que não é mau de todo. E no setor artístico ainda estamos a falar de inclusão, de dar acesso, e de uma palavra que eu gostava que descodificasse aqui, que é o tokenismo. A inclusão para mim é uma palavra problemática, no sentido em que tem que ser usada, mas inclusão para mim significa que estamos a querer incluir pessoas, mas as pessoas já fazem parte da sociedade, as pessoas não querem ser incluídas, as pessoas querem acesso. Portanto, eu falo mais de acessibilidade do que propriamente, entre aspas, a noção de inclusão, porque não acredito muito nesse conceito. Mas ainda se fala disso assim. Ainda é necessário. Pronto, é só que o que acontece é as más práticas fazem com que eu cheguei a um lugar da carreira em que parece que muitas das vezes a minha palavra dita alguma espécie de ética ou moralidade em torno dos projetos artísticos, como se eu fosse algum Deus a ditar o que é que vale ou não vale, e que depois isto, muitas das vezes a minha presença ou a minha existência em projetos ou até nas coisas que eu digo, passa por ser um lugar de instrumentalização que pode ser muito perigoso, que é quase como se
validasse alguma coisa, e que me tornam aqui um instrumento, uma espécie de token em torno de uma bandeira qualquer. O que é ser token? Explica, quem não percebeu. Token é usar uma figura em torno de justificar práticas, mas que não conferem dignidade a esta pessoa. Então, um tokenismo é um sistema que basicamente está a usar a exploração e que não confere dignidade a estas pessoas ou artistas. Pronto, então está um bocadinho por este lugar, que não me parece um lugar muito justo de existir também. E achas que os palcos, o setor artístico já está preparado para estes novos corpos, para pessoas com deficiência e outros corpos diversos, ou não? Não. E porquê que não? Não, eu passo a vida a discutir isto. Porque enquanto eu tiver que me levantar no meio de uma conferência a defender um artista porque os próprios moderadores estão a propagar assunções erradas em torno desta comunidade, e comunidade ao qual eu nem sequer faço parte, e tenho que estar a defender estes artistas porque não considero que devam ser eles a defender-se, isto não é um lugar justo. Portanto, significa que o setor não está preparado e o setor está a usar um sistema de cotas em que as pessoas que avaliam aquilo que tem validade não fazem parte destas comunidades. E é muito complicado. Voltamos à discussão que, no caso, as pessoas sem deficiência continuam a ditar a voz das pessoas com deficiência? Sim, porque não deixamos as pessoas com deficiência tornarem-se líderes das suas próprias narrativas. Que é o que tu estás a fazer com as tuas criações, não é? Com as minhas criações, e eu também não só. E com as tuas curadorias. Os projetos de formação, textos, porque confesso que me dá muito trabalho, muito do meu trabalho, e que não me confere assim tanto um retorno em torno disto, mas que é urgente e necessário, é? Eu quero lançar-te a mote disso, estas perguntas que tu refletes muito em palco e fora dele, nas tuas formações, nos teus textos. Tu escreves muito bem, vale a pena dizer. Pensas bem, pensas de uma maneira muito interessante, tens um olhar crítico e um humor mordaz que também é uma delícia nos teus textos. O que é ser normal e o que é isso do novo normal? Pronto, eu tenho pensado muito, talvez porque fiz uma formação chamada Norma com o Teatro Nacional Dona Maria II, e esta norma, que era uma norma censurada e que vai dar asa a um espetáculo em julho, é também uma palavra nossa que tem sido muito presente na minha vida, porque depois os normativos sentem-se muito atacados, então não posso fazer uma coisa normal. Podes fazer tudo, tu podes fazer tudo o que tu quiseres. Agora, se tudo o que tu fazes é considerado desrespeituoso para alguém, se calhar deves reconsiderar o que estás a fazer. Então esta noção do normal ou da norma, as normas são desenhadas em torno desta eficiência, deste capitalismo que existe nesse sistema patriarcal que tem sido sistémico e desenhado e desenvolvido, não é feito para todos. E a partir do momento em que não é feito para todos, porque é feito a partir de normas e de cotações e de estratégias que tornam os corpos mais eficientes e que promovem mais este capitalismo num modelo neoliberal, isto faz com que todos os que estão excluídos estejam sempre a pedir desculpa por existir, estejam constantemente num lugar de marginalização. E este lugar de marginalização faz com que não permita que aquilo que está na Constituição e que aquilo que são considerados direitos sejam os mesmos para todos. E nos teus espetáculos fazes questão de colocar estes corpos, de colocar a ti também no centro, não é? E não na margem, e refletir sobre a sociedade, não é só... E não só, por exemplo, eu não uso cadeiras de rodas ou canadianas ou coisas que tornem o meu corpo mais eficiente. Eu apresento os corpos como são, ou seja, dentro das suas especificidades. Por isso é que também não faz para mim sentido substituir intérpretes, por exemplo, ou porque eu trabalho em torno da identidade destes corpos que se tornam muito presentes, a sua identidade, e muito destacante. Então aquilo que eu considero que seria essencial era percebermos que, se hoje consideramos que o novo normal é o corpo diverso, é de que forma é que podemos proteger estes corpos diversos para criar lugares seguros de existir, em vez de estarem constantemente
a ter que lutar pelos mesmos direitos que todos têm. E olhar estes corpos, estes performers, estes bailarinos, estas bailarinas, sem estes preconceitos, estes enviesamentos, tu, em várias criações, continuas a parecer voar através da manipulação de outros performers e na verdade, quem olha para estas criações tem um preconceito, não vê isso, não é? Estávamos a falar de uma certa crítica do New York Times a uma criação tua. Pois, mas pronto. Queres falar nisso? Voltamos já à nossa ervilha, nós vivemos em função da nossa ervilha, e a nossa ervilha é pequena. Pronto, depois da asneira. Então, sim, o New York Times escreveu... Não se enganem, tipo, eu estou honrada por o New York Times escrever sobre mim. É só que poderia ter escrito algo melhor sobre mim. Mas o New York Times escreveu, falha as palavras, Anda Diana, uma obra extraordinária e demasiado longa, com 2 performers incríveis que manipulam o corpo da pequena Nips, que não anda. Pronto, só que isto... O que é que acontece aqui? Isto limita e dá julgamentos em torno de uma obra que tem um tempo que é justo, que é um tempo denso, extenso, e que se alguém se aborrece ali, é alguém que não está committed, que não se está a comprometer ou disponível para existir, porque eu fiz o Anda Diana há 3 semanas no Guidance e as pessoas saíram de lá a chorar, o público inteiro, compulsivamente. Então... Depois é de estilo, ok, o pequeno corpo, porque o grande corpo é mais extraordinário que o pequeno corpo de Diana Nips. Estes adjetivos têm que ser pensados. E depois é de estilo, ok, que não anda, como se o Anda Diana, eu sei, o Anda Diana engana, porque diz Anda Diana. Mas o Anda Diana é muito para além do andar, além do que eu acho que o andar é overrated nos dias de hoje. Sobrevalorizado. Exatamente. Exato. E na verdade, nessa peça, tu pareces voar muitas vezes e, portanto, é absurdo o olhar estar, como centrado nesse lugar. Nesse lugar do anda ou não anda, mas não é? Por acaso eu também ando. Pois mas se é para justificar que eu ando, tipo... Tenho que dizer isto ao jornalista porque ele por acaso assume que eu não ando por eu existir numa cadeira de rodas, pronto, enfim. E esse olhar anda um pouco por toda a sociedade, não é? Esse olhar paternalista, condescendente. Sim, mas tem sido... As pessoas com deficiência durante muitos anos foram institucionalizadas, não andavam na rua, efetivamente. Lá estamos nós no andar. Mas é assim, já há muito tempo que há... esta premissa de criar a vida independente das pessoas com deficiência, tipo, a partir do momento em que, e agora que estamos em época de eleições, tipo, é fundamental também repensar o que é que efetivamente estamos a discutir para as pessoas com deficiência, que não me parece todo justo continuarmos a discutir coisas que se discutia há uma década atrás. Claro, estamos noutro plano e já vamos falar das eleições e das políticas. Vamos! Queria falar um bocadinho sobre isso, mas antes, sobre isto, o olhar sobre o que é diferente. Somos todos diferentes e sei que também discutes isso. Somos todos imperfeitos e imperfeitas, falhos. E eu sei que acreditas na diferença como uma virtude, não é? É, mas é muito difícil de explicar o que é privilégio a um privilegiado. É o mesmo que explicar dor a quem não sente dor, explicar empatia a quem não é empático. E isto é um lugar que não é muito fácil de se explicar, porque passa por um lugar em torno da sua própria experiência. E o problema é que estamos a discutir a lei em torno deste lugar, que é um lugar de empatia, e a lei não deveria de ser discutida em factos em torno da empatia ou daquilo que as pessoas sentem, é a lei. Pronto, e o problema é que eu sinto é que continuamos a discutir políticas culturais ou políticas governamentais em torno deste lugar. Eu queria agora falar do ciclo que está a decorrer na Culturgest, Corpos Políticos, com curadoria tua, que arrancou no dia 4 de março, vai até 16 de março e é feito espetáculos, workshops, formações. E a mote do nome do ciclo perguntava: o teu corpo é político? O meu corpo é consideravelmente política, toda eu sou política, não consigo, eu costumo dizer que é uma das minhas deficiências, que é eu não consigo ver injustiças e ficar silenciada, que é algo que a sociedade te educa constantemente, que é nós estamos aqui para obedecer.
Não, eu quando as normas ou quando as regras não são feitas para todos, eu não consigo obedecer e vou questioná-las. Então isto vem deste lugar de insatisfação por parte do setor que está constantemente a trabalhar políticas de inclusão e que não existe estudos ou não pensam sobre isso. Então é nesse sentido que decidi que queria criar uma coisa que viesse pensar a arte e deficiência, que trouxesse este lugar de perspectiva em torno do gaze, que é o olhar atento, um olhar com julgamento em torno das pessoas com deficiência, e ao mesmo tempo perceber como é que criar estratégias, e que tem sido ao longo dos últimos anos, tenho tentado, para promover mais criadores com deficiência, e então no sentido que queria que eles emergissem deste ciclo os criadores com deficiência, e de que formas é que existem criadores que não pensam todos da mesma maneira, que não trabalham todos da mesma maneira, mas que eu acho que existe um lugar político sempre presente, no sentido em que um corpo torna-se político a partir do momento que não é aceito em mais lado nenhum, e quando a sua voz se torna outra quando está num palco. O teu corpo tornou-se mais político depois de teres tido o acidente? De certeza, porque também era muito inconsciente antes, e inconstante, provavelmente, também era nova, mas sim, sempre houve. Eu era uma criança insatisfeita em que queria proteger os animaizinhos todos e as criancinhas todas injustiçadas. E ganhaste uma nova consciência política e do teu corpo. E quando o acidente aconteceu, ter uma percepção de como é que o mundo funciona para o outro, que não é um privilegiado, fez-me criar uma consciência política e uma noção de reivindicação e revolução, e de ter que... E de o fazer no lugar em que eu sei fazer. E a tua dança passou a ser mais revolução a partir do acidente? Ela trouxe um novo lugar de palavra de onde não era... Essa palavra não existia, e está presente mesmo através da imagética, das imagens que eu trabalho sobre imagem na dança, ou seja, a dança para mim não é só estou aqui a fazer um balezinho, não. O que seria legítimo, eu trabalho em torno de imagens que são perceptíveis, que trazem uma conotação, uma reflexão e que são desconstruídas constantemente, e então estão neste lugar de intermitência de estados dos corpos que vão trazendo reflexões, e que se calhar por isso é que as pessoas se tornam um bocadinho permeáveis terem uma percepção diferente dos corpos. Na verdade, numa das minhas peças, que era o Duetos, diziam mesmo, eu não tinha percebido que havia mais pessoas com deficiência para além da rapariga que não tinha uma perna, que era amputada. E metade da equipa eram pessoas com deficiência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a noção de pessoa com deficiência está muito ligada a esta noção de... Baixei a cabeça. A esta noção de cadeiras de rodas, ou canadianas, ou aparelhos, e que a partir do momento em que os tiras, são só corpos, e que já não podem ser vistos da mesma forma, limitados ou não. Ou a ideia que isto dá é que um corpo é limitado porque tem uma cadeira de rodas. Isso não é verdade. E quando tiras a cadeira de rodas e sobes a palco... É um corpo. É um corpo. E eu acho que todos os corpos são extraordinários. Claro, no outro dia fui dar um workshop a Berlim e no Centro de Estudos Sociais, e eles diziam-me, eu nunca pensei assim sobre o meu corpo. Eu, claro, não, tu és académico, tu pensas noutras coisas, mas depois de repente quando eu o ponho a dançar e a pensar sobre o corpo, foi, uau, eu tenho um corpo. Os bailarinos falam muito sobre corpos, os coreógrafos trabalham sobre corpos, e às vezes as pessoas esquecem-se do corpo. Mesmo os bailarinos e as bailarinas? Mesmo os bailarinos e as bailarinas. E acontecia-te esquecer-te a determinado nível do teu corpo ou da tua identidade enquanto performer antes do que te aconteceu? Sim, a minha identidade estava num estado de frustração constante, porque ela não era tida em conta no sistema. Ou seja, aquilo que um coreógrafo me pedia, e estamos a falar há uma década atrás, é que era muito diferente. Há 15 anos atrás existiam meia dúzia de companhias de inclusão, mais as companhias normais, CPBC, Companhia Nacional de Bailado, e existiam os conceptuais, que era um mundo muito difícil de entrar,
a nova dança portuguesa, a Vera Mantero, o João Fiadeiro, pronto, Francisco Camacho, e não existia a minha geração de criadores, não é? Uma geração mais nova. Então, tu ou entravas nas companhias ou não tinhas trabalho, ou então estavas nos conceptuais. Ou queres dizer, portanto, será que ou executavas o olhar dessas pessoas que citaste, desses Sim. criadores, ou então não tinhas lugar? Ou não tinhas lugar. Então este lugar, este não lugar, obrigava-te a fazer trabalho, obrigou-me a fazer muitos trabalhos que eu absolutamente não eram a minha cena. Pronto, e já nota aí um olhar crítico sobre outras linhas de dança, não é? Era um universo mais mainstream, em que não é em torno da lógica do entretenimento, e eu não consigo pensar a dança em torno dessas lógicas. Não te interessa da a forma. via do entretenimento na dança? Não, mas eu acho legítimo quem o faz, é só que aquilo que eu acredito que eu faço é política e não entreter pessoas. A política no palco. Sim, é quase... Eu tenho pessoas que com o Anda Diana que me dizem há anos que foram assistir e que nunca mais se esqueceram deste espetáculo. Ou seja, de que forma é que uma coisa pode ser tão forte para ti que te faz trazer uma nova percepção do mundo. Mas isso não é arte, não é isso que é arte. Que não só te comove, te emociona, mas também te faz pensar, que te abana, Trazer uma não é? nova reflexão, sim, mas já, por exemplo, sei lá, há pessoas que não conseguem ler o meu livro, é demasiado forte para mim. E há pessoas que me dizem, li o teu livro num dia. O livro O Anda Diana. autobiográfico, de autoficção, falaremos dele mais à frente com mais detalhe. Eu agora gostava que ouvisses um áudio e que depois o comentasses. Eu vivi durante 4 anos na Roménia e quando regressei montei um espetáculo que se chamava Dentro das Palavras, que tinha como técnico de luz o Carlos Ramos, que era também professor na Escola Superior de Dança. Entretanto, fui convidado pelo programador Marco de Putter para organizar um livro sobre Ana Teresa de Kersmacher, numa altura em que ela vinha a Lisboa apresentar uma série de espetáculos integrado num programa chamado Artista na Cidade. Para o livro eu tive a ideia de ter um texto na perspectiva de uma bailarina e perguntei ao Carlos Ramos se ele conhecia alguma aluna que pudesse escrever esse texto. Ele só me deu um nome, o da Diana. Eu já conhecia a Diana, tínhamos uma amiga em comum, que é a Alface, e convidei-a. A ideia era ela acompanhar os ensaios da Companhia Nacional de Bailado, que ia encenar 3 espetáculos antigos da Ana Teresa. Nessa altura ela teve um acidente relativamente grave, em que teve até várias fraturas, tinha caído num espetáculo no Alentejo, numa pedreira em que caiu de um cabo a 8 metros de altura. Então, estando ela, digamos que inativa para a dança, ela acompanhou diariamente, durante 2 ou 3 meses, os ensaios da Companhia Nacional de Bailado e escreveu um texto muito divertido, muito malicioso, a observar os colegas, não é, com aquele ciúme, aquela inveja de estar inativa enquanto que os outros estão a trabalhar. Trabalho também com uma grande delicadeza a assinalar e a apanhar os tiques de movimento e de personalidade dos seus colegas. Entretanto, 2 anos depois dá-se esse segundo acidente, então esse ainda mais grave, em que ela fica tetraplégica, um acidente que ela tem no Armazém 12, ali em Benfica, num espetáculo de dança-circo. E eu, quando vou visitá-la ao Hospital de São José, simplesmente perguntei-lhe: vamos escrever um livro sobre a tua recuperação. Nos próximos anos vamos trabalhar nesse tal projeto, onde eu vou assistir, entre o espanto e a curiosidade, à forma como ela reprograma o seu corpo para voltar a recuperar a mobilidade. É também um período em que nasce a artista Diana e, entretanto, surge a terceira fase da nossa colaboração, que é quando ela, depois de vários espetáculos de dança inclusiva, arranca para o projeto Anda Diana, mas agora na versão espetáculo, em que ela vai trabalhar também com um bailarino com quem eu tenho trabalhado há muitos anos, que é o Joãozinho da Costa. E é um espetáculo muito espiritual, pela forma como ela usa 2 bailarinos para manipularem o seu corpo e assim servirem quase como distensores
das suas ideias coreográficas, na forma como vão manipular o seu corpo, digamos que substituindo alguns aspectos que ela autonomamente não pode levar a cabo. O período dela como bailarina é um período muito politizado, em que ela ganha também uma dimensão ativista, e a pergunta que eu tenho para ela é se ela consegue entender o seu trabalho artístico fora de uma dimensão política. Bom, acabámos de ouvir o encenador e dramaturgo Rui Catalão. Obrigado, Rui. O Rui refere um primeiro acidente grave que tiveste no Alentejo, numa pedreira. Oh meu Deus, portanto, este é outro acidente, não aquele que temos vindo a comentar. Eu caio sempre em grande. É verdade, caíste de um cabo a 8 metros de altura, caramba, e na altura, apesar da altura e da queda e do aparato, só ficaste com alguns arranhões, sim, nada, circunstancialmente, agora nada que teve impacto. Portanto, o teu corpo já passou por muito, há esse momento, e o Rui afirma que após o acidente, este segundo, cresceste e passaste de bailarina e performer a artista. Concordas com esse olhar do Rui? O Rui tem uma perspectiva sempre muito engraçada. Para já é meu amigo, né? E nós fazíamos aula de balé juntos nessa altura, e ele dizia que eu era a bailarina mais competente ali e, no entanto, era a que mais caía, ou seja, a que levava mais ao limite o meu corpo também, naquelas aulas. Eu, sentindo o meu trabalho, é sempre um bocado difícil de olharmos para o nosso trabalho e o justificarmos. Isto é um ponto que eu acho que nós temos sempre uma visão muito íntima e attached do que é que estamos a fazer. Mas sentes que cresceste enquanto criadora? Eu cresci enquanto criadora, mas eu sempre fui artista. Pronto, parece que, dito assim, parece que eu antes não era artista. Mas cresceste. Mas cresci, sim. Agigantaste-te depois podemos dizer assim, depois de uma situação que à partida parecia que te tinha retirado dos palcos. Sim, claro, mas há um lugar de inconformismo muito grande em torno da minha própria persona, né? Que faz com que de repente isto também vá ganhando força e presença e voz, principalmente nos dias de hoje, que também, em que a inclusão ganha um impacto diferente do que tinha há uma década atrás. E acho que estamos todos conscientes disto. Pois, tem outro lugar, tem outro espaço. Tem outro lugar, tem outra voz, sim, tem outra importância e outra relevância que finalmente também, né? Quer dizer, há mais atenção, há mais conhecimento, essa é a grande questão, não é? Sim, começa a ser discutido e começa a haver uma voz mais presente das comunidades. Então, claro que isso... Pessoas como tu, a ocupar o palco e a pôr, no teu caso, a pôr a cadeira de rodas de lado e a fazer perceber que és um corpo. Do que isto, sim, exato. Ou que a minha voz também tem um olhar sobre a sociedade, não só sobre ti. E que também é importante. Agora, sim, o meu corpo, se calhar... Enfim, a minha obra é sempre difícil justificarmos a nossa pertinência no mundo, não é? Porque estamos sempre a tentar criar sentido na nossa existência. Não crescemos a achar que a nossa existência é justificada. Pois. E vamos à pergunta do Rui. Ele refere o que já falámos, que o teu corpo de bailarina é também muito politizado, com uma dimensão ativista, e ele pergunta se consegues entender o teu trabalho artístico fora de uma dimensão política. Ou uma coisa está associada à outra sempre? Não, acho que não estão. Eu vejo uma dimensão sempre poética em torno da forma como eu trabalho o corpo. Eu faço criações, não é no sentido, sim, elas são politizadas e têm um contexto político porque vêm de um contexto cultural específico, vêm de um lugar específico, mas eu trabalho os corpos em função daquilo que me interessa e confesso que não me interessa estar a discutir a lei o tempo inteiro. Não é isso que me interessa no mundo, interessa-me criar este lugar específico da forma como eu observo os corpos. Mas tu subires a palco já é fazer política, não é? Já é um gesto político. Claro, sim. Então, já é revolução, usando a tua palavra, não? Não nos esqueçamos que durante muito tempo houve uma política de eugenia e que discriminou e excluiu tudo o que não eram corpos normativos e que houve uma limpeza social durante muito tempo que institucionalizaram pessoas que não eram aprazíveis à vista. E que eu faria parte disso, né, se fosse nessa altura. E o que é aprazível? E o que é belo? O teu corpo também é belo e tens provado isso.
Sim, a partir do momento que eu recebo mensagens a dizerem que me querem pôr nos ex-hamsters e nos sites porno. Como assim? Como assim? Acredito que sim. Não, recebi uns e-mails de alguma personagem qualquer deste mundo que achava que eu sou a Diana Nipples nisto. Em jeito, Nipples, eu mamilos. danço com. Eu trabalho sobre a exposição do corpo, não é? Sim, sim. E E o teu corpo muitas vezes está. em tronco nu ou uma coisa assim. Sim, sim. Então, pronto, havia uma pessoa que achava que os meus mamilos deveriam estar expostos para a sociedade dos sites porno. Que eu tive que discutir muito isto com esta pessoa para ele não fazer isso, por favor. Pronto. Mas não querendo erotizar o teu corpo, mas querendo falar de beleza e de todos os planos do que é um corpo, seja a sua sexualidade, seja se poder ser um corpo erótico, isto em palco também importa, não, Diana? Claro que sim, então, mas as pessoas com deficiência só são aceites para exporem os seus corpos no médico, não é? Porque na praia, em qualquer contexto, não podem expor o corpo. E então, para além de que para mim existe um lugar do estranhamento do corpo e a forma como ele é percepcionado e da forma como ele é as especificidades dos corpos são exóticas, eróticas, interessantes e muito importantes de estarem presentes. E, portanto, isso é o inverso de querer invisibilizar, não é? Querer apagar. Dar-lhe corpo, não é? Sim. Dar corpo ao corpo. Exato. Na sua dimensão também erótica. E expô-lo, na verdade. E porque muitas das vezes erótico, é que às vezes confunde-se erótico com um trabalho sexual. Não. E eu acho que o meu trabalho tem um lugar de erotismo, mas como tem um lugar de exotismo, como tem uma poética muito vulnerável e íntima, quase de voyeurista, muitas vezes, em torno não só da percepção do corpo, mas da percepção do movimento. A beleza. Yeah. A beleza do movimento, a beleza da fragilidade e a força. E que vem de um lugar, muitas das vezes, do grotesco, ou do cruel, ou deste lugar mais visceral dos corpos, animalesco, não sei. Ou seja, estas paisagens interessam-me dentro da minha poética. Agora, se há algo que o Rui possa estar a querer perceber, talvez seja este lugar de... Eu continuo a tentar procurar uma técnica muito própria que mistura muita coisa, performance, dança, circo, live art. Pronto. E esta noção de arte e vida. O que é isso da arte e vida, em que tem muito a ver com a tua reflexão do teu corpo, de quem tu és na tua arte, não é? Mas como é que vês esse cruzamento arte e vida? Complexo. Olha, na minha experiência de existir neste mundo é de que eu não separo as coisas, né? Tipo a arte e a vida, e além do mais eu dedico-me a estes projetos com uma intensidade que grande parte da minha vida é... A minha vida é a arte, são projetos artísticos o tempo inteiro. Então, a dança é a tua vida? A dança e as formações e as curadorias, sim, todos estes lugares, o pensar, a dança, o pensar, os corpos. Sim, toda esta dimensão é exclusivamente a minha vida, então o que permite muito pouco espaço para tudo o resto. Então, quando eu dedico-me com este tipo de compromisso a uma coisa, acho que a arte e a vida se misturam. Mas existe também aqui várias dimensões de que é, a partir do momento em que tu não és aceite nos lugares, em que a tua voz ou a tua forma como és percepcionado te fazem ser excluído, isto ganha uma dimensão política que não deve ser esquecida. Todos os dias, por uma razão ou por outra, sentes-te a lutar, ou a palavra não sei se é lutar, mas a reagir para pertencer, a falar para pertencer? É muito difícil dizer que não a isto, porque ou eu chego a um lugar e existe barreiras no mundo, mas ou como existe, por exemplo, eu acabo de fazer um espetáculo, eu apanho um Uber e por acaso em conversa perguntam-me, mas o que é que fazes? Sou bailarina. Danças na junta de freguesia. Não danço na junta de freguesia. Porque te veem como a cadeira de rodas, e portanto acham que não és profissional. Então porquê que não andas? Mas se tu te levantas, porquê que não andas? Não, eu ando, mas parece que tenho que justificar o meu modo de vida a toda a gente o tempo inteiro, pronto. Porque toda a gente tem uma opinião muito própria sobre o outro, né? E sobre o que é que o outro deveria de fazer com a sua vida, pronto.
Mas aqui esta invasão por parte das pessoas sem deficiência para com as pessoas com deficiência é muito clara, que é tipo, estamos constantemente a ter que o modelo médico está tão instaurado na sociedade que é tu tens que te normatizar, a obrigatoriedade de um corpo ser normatizado, quer seja em termos de cirúrgicos ou de whatever, que muitas das vezes violentam estes corpos no sentido de serem obrigados a serem normatizados a todo o custo, por mais que isso não seja possível. E quando isso não é possível é porque tu não queres o suficiente. E isto é um lugar muito complexo. Mas sim, eu sinto que estou constantemente a ter que justificar a minha existência. E a dança também é um poder de transformação de consciências sobre o olhar de muitos outros corpos que não são bailarinos ou bailarinas, não é? Acho que a dança vive numa paisagem onírica em que não temos que estar todos... Quer dizer, eu tenho as senhoras do teatro da limpeza que querem vir ver as minhas peças e que ficam lá a chorar e tudo. Então eu não considero que as minhas obras sejam só para o mundo da dança, não é? Eu vejo cinema e não sou de cinema. E eu acredito que o cinema tem tanto impacto como uma peça de dança ou um livro. A arte tem impacto em toda a gente na sociedade. Eu escolhi, por acaso, um dos livros que eu... Um dos autores que viaja comigo é o Edouard Louis, também neste sentido que a arte e política, de que forma é que tu, por exemplo, a literatura, ou que impacto é que isto tem, quer na política, mas principalmente na vida das pessoas que o leem. Tipo, e eu considero que, por exemplo, o Anda Diana, enquanto livro ou enquanto objeto, também tem esse lugar. Ou quero acreditar que as minhas obras também fazem esse tipo de reverberância no outro. Vou lançar mais um áudio surpresa e vou querer também que o comentes. Olá, Diana. Olá a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Poderia dizer muitas coisas sobre a Diana. Vou tentar focar-me naquelas duas que são mais fortes para mim quando penso nela. Primeiro é precisamente esta mistura de força e fragilidade. Uma fragilidade que às vezes nos pode enganar, porque a Diana é uma pessoa muito focada, muito determinada, tem uma visão, sabe para onde quer ir, e é uma mistura que a mim impressiona-me e fascina-me ao mesmo tempo, e é algo que gosto muito nela. Depois, uma outra coisa que me impressiona é a sua inesgotável energia para várias coisas, mas concretamente a energia para se queixar. A nossa sociedade não é uma sociedade construída a pensar na diversidade humana, a nossa sociedade está construída a pensar numa suposta norma, e por essa razão a vida da Diana e de outras pessoas com deficiência é uma vida de obstáculos, de barreiras que nós todos como sociedade construímos. A Diana então tem esta inesgotável energia para se queixar, sempre, em todas as ocasiões que não encontra condições, na verdade, para poder viver a sua vida da forma como escolheu viver a sua vida, que é um direito que todos temos. Mas aquilo que gostaria de destacar aqui é que em muitos casos, se não todos, a Diana não se queixa de uma forma egoísta, a pensar nela, nas suas necessidades, no que ela quer fazer. A Diana queixa-se porque pensa nas pessoas que virão depois dela. E isto mostra, para mim, uma generosidade enorme e amor pelas pessoas. Temos sorte, sinto isso muito, temos sorte de a ter como amiga e como colega, porque é precisamente um privilégio termos colegas e amigos que puxam por nós, que nos fazem querer ir mais longe, fazer mais e fazer melhor e sonhar mais. E a Diana tem essa capacidade e para mim é um privilégio, precisamente, poder dizer que a Diana é minha amiga e minha colega. Uma coisa que gostaria de perguntar, a pensar no futuro, e não no futuro longínquo, no futuro daqui a 5 anos, queria saber, Diana, o que é que achas que deve ser absolutamente garantido
num espaço de 5 anos, para que mais artistas com deficiência possam florescer em Portugal. Acabámos de ouvir a voz da consultora em Gestão e Comunicação Cultural Maria Vlachot, que é a fundadora e diretora executiva da Associação Acesso Cultura. Obrigado. E aqui acrescenta novos ingredientes e olhares sobre a Diana para esta conversa. A Diana vai responder-lhes na segunda parte deste podcast. Vou querer perguntar-lhe, claro, se esta inesgotável energia para se queixar sobre o que está mal, de onde é que vem, qual é o gatilho para isso, e se esta energia a faz ser vista por muita gente como tendo mau feitio. Desconfio que sim, mas eu também desconfio que é para o lado que ela dorme melhor. Vou querer que nesta segunda parte a Diana abra o seu livro, o tal Anda Diana, um diário de autoficção, onde narra de forma crua e íntima o que se passou nos tempos que se seguiram ao seu acidente de 2014. E já agora quero também que ela, enquanto corpo político, fale das eleições que se avizinham, as legislativas do dia 10 de março, o que nos leva à questão da Maria, o que é que a Diana acha que devia ser absolutamente garantido num espaço de 5 anos para que mais artistas com deficiência possam florescer em Portugal. Vamos ver até onde esta conversa nos leva, as suas músicas, as suas leituras e tudo mais, na segunda parte deste episódio. Fiquem desse lado. Boas escutas.